Deus abençoe, pessoal. Oh, Deus santo, Deus digno de toda honra e todo louvor, se faça presente nessa ministração. Adentra cada coração aflito aí do Coxarababailaê. Em nome de Jesus que se prontificou a ouvir esse evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Yeshuarababailaê. Em nome de Jesus, toma, meu Deus, cada um nas suas mãos. Amém. Tá, então o sorteio aqui foi 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Né? Então, para quem não entende o mistério do sorteio, eu sempre tenho que explicar, né? Tem gente chegando, gente nova, e fala, meu Deus, que negócio de sorteio. Então, o sorteio é, deixa o Espírito Santo de Deus me usar, conforme a vontade dele. Então, geralmente, dentro do iPhone tem um aplicativo, tem versículo solto, e ali eu vou lá e naquela roleta russa lá, eu tiro um versículo e ali começa a Deus me usar pela misericórdia. Só que, quando Deus manda eu sortear na Bíblia, que geralmente tem sido assim, é mais complicado. Porque eu faço o sorteio, abro a página, e aí eu olho, né? Então eu quebro um capítulo. Então ele não vai ser lido, pode ser até que eu venha ler, tá? Depende aqui do que Deus me dirigir. Mas eu bati o olho no versículo 20. Então aqui fala do castigo de Geazi, né? Então é uma situação complicada. Quando você vai lendo, você vai vendo que essa pessoa, ela criou um jeito, né, de ludibriar um profeta. Não tem como, gente, de enganar profeta. Imagina Deus. Então é nessa pauta aí que parece que vai surgir assunto, né, jeitinho, né, as situações. E muitas vezes a gente pensa assim, jeitinho brasileiro, né, e muita corrupção, muita coisa que o brasileiro por si só cria situações. Mas não é bem isso. É que tudo leva a gente a entender que tem a ver com dinheiro, né, com esse tipo de corrupção, de desonestidade, né, que eu falo, infelizmente nosso Brasil é conhecido por esse tipo de leviandade. Mas eu acho, não sei, que tem várias formas de entender o que é dar um jeito, né, enganar alguém. Então, muitas vezes não tem nada a ver com esse, né, esse princípio que a gente pensa de balança desonesta, tá? Então, eu vou ler e vou ver o que Deus vai falar e o que ele vai, né, abrir meu entendimento. Enfim, vamos ler? Vou ler do 20, né? Então, aqui o tópico é o castigo de Geazi, né? Então, fala aqui. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, eu acho que, como eu falei, né, o sorteio bate o olho, mas eu vou ficar nesse tópico aí de uma pessoa que tentou enganar, né, um profeta. Eu penso assim, se você acha que pode enganar um profeta, é porque você não confia no profeta. Você tenta ludibriar um profeta, é porque você acha que ele não sabe de tudo, ele não enxerga tudo, ele é meia boca, ele não tem uma visão, uma ótica espiritual. Ele nunca vai saber o que você está aprontando e ele vai confundir o profeta e vou dar um jeitinho aí. Então não funciona. Então aqui aconteceu isso. Geazi tentou enrolar Eliseu, mas não conseguiu, porque o Espírito de Deus acompanhava Geazi aonde ele andava. Tá, então vamos lá, né? Vamos ler um pouquinho. Eu acho que é necessário, para quem não tem entendimento da Bíblia, nem é entendimento, é conhecimento. Não conhece muitas vezes nem a história de Naamã e vai ficar meio perdido com a história de Geazi. Vai quebrar, mas acho que vai perder um pouco o encanto. Enfim, vamos ler rapidinho aqui, vale a pena, ó. Então tá. Aqui fala, Naamã, é o capítulo 5, né? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, ficou doente de lepra, né? Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Tá? Então eu já enfatizei muito essa situação em outra pregação que fala mesmo, destaca mais a situação de Naamã, o orgulho de Naamã, a humildade dessa serva. Então eu tenho uma pregação
né, falando mais sobre Naamã. Só que agora o sorteio foi sobre Geazi, então a gente vai ficar mais nessa pauta aí, tá? Sobre a desonestidade, sobre uma pessoa sem princípio, uma pessoa, né, que quer enganar um homem de Deus, achando que pode. E se a pessoa quer enganar um homem de Deus, com certeza ele acha que também consegue enganar Deus. Então vamos continuar aqui, tá? Senão eu vou me perder. Aí fala aqui, né? Então, como eu falei, né? Já enfatizei, Deus já me deu pregação sobre Naamã, sobre essa moça, sobre essa serva, né? Mas agora a questão é outra. Então, eu vou passar batido nisso aí, ó. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra, né? Aí acontece aqui que Naamã foi lá, né, contar ao senhor dele, que ele também era um homem que tinha uma autoridade sobre a vida dele, né? O que essa israelita, o que essa moça, né, estava falando? Que ela conhecia um homem de Deus que o curaria da lepra. Então ele precisava da permissão, né, desse senhor, né? O rei da Síria faz o quê? Olha, vá. Deu, né, autorizou ele ir buscar esse profeta. Aí ele fala aqui, ó: eu lhe darei uma carta, olha só, que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos. Aí já aqui entra o problema, que quando uma pessoa ela tem condições, ela não tem mais nada a oferecer, ela só acredita, ela confia no dinheiro, ele já vai abarrotado de quê? De dinheiro. Olha só. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata. Aqui começa o problema, ó. 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, tá? E mais a carta, né? Que o rei, né, da Síria mandou entregar para o rei de Israel. Então, o que a gente entende aqui é uma pessoa que ela se garante. Não importa o que aconteça, ela tem a certeza que com que ela está em mãos, levando, ela pode comprar o rei de Israel, o profeta, não interessa. Ela está indo confiando naquela, né, naquele tesouro, naquele bem. Então, a gente não, vou ser sincera, o Naamã a gente não pode esperar muito. Ele só queria a cura dele e ele queria pagar por isso. Show de bola, não é uma questão de você se indignar e se surpreender com a atitude de uma pessoa que não teme a Deus. Mas quando se trata de uma pessoa, né, que está ali para servir um profeta e que conhece o espírito que está sobre aquele profeta e ela acha que pode dar um jeitinho de enganar um profeta, realmente, gente, aí não tem como você ser perdoado por isso. Porque a desonestidade é muito grande. Você vai ter consequência a partir da hora que você cogita. Eu vou enganar, sabe? Eu vou fazer do meu jeito o que Deus mandou. E o profeta vai me chamar a atenção, mas ele não vai entender muito bem porque eu fiz. Só que eu fiz de uma forma diferente que Deus mandou. Então tem coisas que Deus conhece a intenção do seu coração. Né? Muitas vezes Deus te deu uma ordem para falar alguma coisa ou para fazer alguma coisa, só que você criou. Você fez do seu modo. Eu não tenho assim um exemplo para dar para vocês, mas eu tive uma experiência, né, de situações que Deus mandou você perdoar, tá? Vou te dar um exemplo. Deus mandou você perdoar aquela pessoa. Legal, eu perdoei, né? Não vou nem falar de perdoar. Você pedir perdão do que você fez para aquela pessoa, né? Você pediu perdão naquela situação, você criou uma situação, você pede perdão. Mas você pede perdão para Deus, mas você não libera perdão para a pessoa. Então você passa a vida inteira achando que perdoou, né? Porque você pediu perdão. Eu estou tentando fazer vocês entenderem, né, a situação em cima de um exemplo. Eu tenho muitas experiências de achei que eu pedi perdão, eu confessei meus pecados, eu não deveria ter feito isso. Só que você pediu perdão. Você acha que Deus te perdoou, mas se você não liberou o perdão, então vamos entender, você passa a vida inteira sem orar por uma pessoa, sem conseguir falar ou pronunciar o nome dessa pessoa. E você sabendo que essa pessoa precisa, ela pode ir para o inferno, porque ela não tem ninguém que interceda por ela. A partir da hora que você não consegue orar ou você não consegue falar sobre o assunto, você
Você, com certeza, você não perdoou. Você tem mágoa no seu coração. Então, você pede perdão a Deus. Se eu errei, não devia ter feito isso, fez certo. Mas se você não consegue liberar o perdão ao ponto de nem tocar no assunto, ou se toca com rancor, ou não consegue orar, né? Ou colocar o nome daquela pessoa no caderno de oração, é porque você tem um rancor, você tem uma mágoa séria. E com certeza Deus não vai te perdoar. Então, existe um pecado para ser, né, colocado no altar. Então vamos entender, isso é um jeito que você cria, né? Eu pedi, então para toda libertação, quando você entra na presença de Deus, geralmente as coisas tendem a estreitar. Isso é fato, gente. É uma situação que as pessoas pensam, mas agora eu tô resolvendo, eu tô arrumando toda a minha vida, né? Eu tô num processo de libertação, porque é um processo, né? É doloroso. A libertação não é uma questão de imposição de mão e nem de um rito dentro da igreja, alguma coisa que você vai lá, tem um apostilo de libertação, né? Aquela apostilo e você vai lá marcando, já fez isso, já fez aquilo e tal. Não. Isso, quando você entra na presença de Deus, requer muito tempo de jejum, de oração, para que Deus possa trabalhar no seu coração e limpando as gavetas, a sujeira, né? Vai saindo muito, vai expurgando muita coisa, vai estourando espinha, começa a expurgar, né? Começa a sair para fora. Muitas vezes até manifesta fisicamente, tá? Essas questões pode até ter alguma inflamação no corpo, algumas situações que começam a sair, né? Aí você pensa assim, nossa, eu tô tendo muita espinha, eu tô tendo muito problema de inflamação. Ela pode não, ela é espiritual, né? Começa a sair. E acontece fisicamente, você vê essas questões aflorando na tua pele, tá? Mas eu tô falando de coisas que de repente, aparentemente você está bem, mas está lá dentro e você precisa jogar para fora. Então, essa situação que eu comentei aí, né, experiência, quando você começa uma libertação, você começa a limpar as gavetas, vai ter questões que você acha que está arrumada e não estão arrumadas porque existe mágoa. E ela precisa ser dita, porque a mágoa é uma coisa interessante. Você não é falando, eu perdoo, eu renuncio, né? Isso. Tudo você tem que pedir a Deus. Quando você quer renunciar ou ofertar alguma coisa ou fazer alguma coisa para Deus, se você não fizer por amor, ele não vai receber. Então você renunciou a alguma coisa, mas você todo tempo você fala dessa questão que você renunciou, do tempo de vida que você está perdendo, né? Esperando por alguma promessa, por alguma situação. Você tem sempre que falar e ir com mágoa. Eu perdi a minha vida. Então Deus fez você esperar um tempo, né? Para receber alguma coisa. Mas todo o tempo você questiona que você está perdendo o teu tempo. Então quanto mais você questiona, mais tempo você vai perder. Porque Deus está tratando com você nesse tempo. Não é uma questão de esperar. Não é porque Deus quer fazer você sofrer para esperar uma promessa. Não, não é. Tá? A mesma coisa é o perdão. Não é uma questão de falar, eu perdoo o Senhor, e só pronunciar. Muitas vezes você pronunciou, mas aquilo ali ainda tem dor. Aquilo ali você ainda sofre. Você ainda vai orar, mas você não consegue falar o nome daquela pessoa. Sabe? Você quer arrancar a página desse livro e jogar no lixo. Você não quer anotar o nome de uma pessoa, né? Que te fez mal, que te machucou. Então, você tem problema. Aí, como é que você lida com essa situação? Dando um jeitinho? Eu vou falar, Senhor, eu vou me ajoelhar, vou pedir perdão na Santa Ceia e vou falar que eu perdoo essa pessoa. Mas Deus conhece. Então, não adianta dar jeitinho. Então, eu tô tentando, como sempre aqui, passar para vocês o que é um jeitinho de Geazi. Né? Então eu não estou falando de financeiramente, eu não estou falando de balança desonesta. Nós estamos falando de uma coisa espiritual que é muito além disso. Então se você tenta enganar um homem, né, de Deus, com certeza você acha que também pode enganar Deus. Né? E se você acha que pode enganar Deus é porque você não teme, você não crê que ele pode vasculhar essas gavetas e descobrir. Né? Você acha que vai passar despercebido, tá? Então é muito importante, tá? Você ter esse tempo
com você e entender qual é o problema. E esse problema, esse sentimento ou qualquer outra coisa que você tenha, né, para resolver, qualquer questão que você tenha para resolver espiritualmente, você tem que falar com Deus. Senhor, primeiro, eu tô aqui disposta, tá, a perdoar, peço perdão e libero o perdão. Estou disposta a ser limpa, a ser expurgada pelo seu espírito, vasculhada e trabalhada. Então é necessário você falar isso com o Espírito Santo, com Deus, né? E principalmente pedir ao Espírito Santo, não só para sondar todo o seu ser, mas para botar para fora, para tirar sentimento ruim, né? Tirar essa mágoa, tirar, né, qualquer coisa que está te fazendo sofrer. E aí quem vai fazer esse trabalho é Deus. Não, você não tem esse poder. Não é só uma questão de falácia, de abrir a boca e vou confessar. Eu vou falar e tá resolvido. Não. Quantas vezes eu precisei chegar para Deus, Senhor, eu quero tirar essa mágoa, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Ela tem que sair, o Senhor tem que me ajudar, né, a esquecer isso. Não é fácil, mas você consegue. Com a ajuda do Espírito Santo. E para isso tem que pedir a ajuda do Espírito Santo, tá? Para que você seja limpo. Então, vamos entender. Tem um desejo errado, né? Então, você acha que você não, né? Você não confessa porque você acha que faz parte de você. É você que deseja aquilo de ruim. É você que ama aquele pecado. Não é você. É um demônio que está atuando dentro de você para que você deseje o que é errado, né? Então, é necessário fazer o quê? Senhor, eu me arrependo, né, de ter me prostituído, ter me entregue essa prostituição, mas eu também preciso ser limpo. Eu quero que o Senhor tire esse desejo do meu coração. Então, é necessário você falar que você não quer mais sentir esse desejo. Que você entende que aquele desejo, aquele pensamento, aquela imundície não é sua, é do diabo. E que ele usou aquele desejo para que você fizesse, né, coisas contrárias à vontade de Deus. Aí a pessoa geralmente, quando ela faz alguma coisa errada, ela tende a culpar a bebida, ela tende a culpar, né, os pais que não soube criar. A gente sempre vai culpar alguém. Eu traí porque fulano me traiu primeiro. Eu fiz porque eu não tive dentro da minha casa uma correção, uma educação, né? Eu não, você tem que entender que tem um demônio atuando na sua vida, na sua mente, que faz com que você deseje o que é errado. Então a libertação começa você querendo ser liberto. Por isso que ninguém pega uma pessoa que tem vício com crack, com qualquer substância, qualquer droga, e simplesmente amarra, põe uma camisa de força e coloca ele dentro de uma clínica e enche ele de remédio, dopa ele e fala, eu vou te desintoxicar. Não é assim. Todo mundo sabe que isso não funciona. Porque é necessário que aquela pessoa queira se trabalhar. Então, no mundo espiritual, né, no ser, né, que está vivendo essa deficiência, né, esse buraco, essa lacuna, que não tem o Espírito Santo de Deus, ela tem que entender que aquilo ali, aquele buraco, aquele ressentimento, aquela mágoa, porque tem um demônio trabalhando na mente dela. Então, ela vai ter que fazer o quê? Pedir ajuda. Quem pode ajudar? Né? E neste momento não é um psicólogo, não é um psiquiatra, não é nada, gente. Só quem pode ajudar é o Espírito Santo, né? Eu vou fazer uma terapia, né? Eu vou viajar, eu vou, né, para Paris, eu vou fazer um cruzeiro. Nada, isso tudo é paliativo. Você pode fazer viagens, você pode tratar com os melhores psicólogos, terapeutas, psicanalista, enfim, nada vai poder te ajudar, não o seu Espírito Santo. Então, para começo de conversa, você precisa se limpar, então você precisa perdoar. E liberar perdão é fácil, você falar assim, eu perdoo. Não é só isso. Você precisa realmente sentir esse perdão. E você só sente o perdão quando você pede para Deus te expurgar,
te espremer, né? Tirar essa dor. E você vai chegar uma hora que você vai falar, não, acabou, não tem porquê, é um demônio, é um espírito. Então, tanto para você perdoar a si mesmo, tá? Como para perdoar alguém, você precisa do Espírito Santo. Até para se perdoar, viu? Porque muitas vezes você tem questões que você não quer confessar. Porque você pensa assim, não, eu não fui esse crápula. Isso foi a bebida. Então o que quer dizer? Você está se justificando. E quando você se justifica, eu fiz isso porque fulano de tal me traía. Então eu traí também. Então, olha só, tudo uma justificação. Então quando você se justifica, você não está entendendo que você tem que colocar a sua culpa no diabo. E não a sua culpa na bebida, ou na sua esposa, ou no seu filho, né? Não. Você tem que botar a culpa primeiramente no diabo, que ele te usou como marionete, porque você não buscou entender qual era a vontade de Deus na sua vida. Você não aceitou, né? Ouvir a sua consciência. Como eu sempre digo, você não precisa da palavra em si, da lei, né, que mata. Os judeus, por exemplo, eles vivem debaixo de uma lei. Deve ser horrível, né? Até os palestinos, os árabes, eles também são pessoas que vivem debaixo da lei. Eles não têm o Novo Testamento, eles não estão debaixo da graça. Eles vivem, né, no Ramadã, jejuando e abençoa todo mundo naquele jejum prolongado, mas não é uma coisa que ele faz por amor, né? Então são pessoas que servem a Deus por medo, não por amor. Então a primeira coisa que tem que cair na graça é quando você faz alguma coisa por medo. Você está debaixo de uma lei, de uma ditadura. Deus não vai querer uma pessoa que trabalha para ele por medo. Você tem que entender que Deus quer que você seja livre, que você seja amigo, que você o ame, que você entenda que Deus te deu uma consciência, que muitas vezes não é uma lei que mata, né? Mas é uma situação que você pensa e você sabe reconhecer quando aquilo ali não é Deus, né? Então vamos entender. Eu sou um homossexual. Eu desejo outro homem. Ou eu desejo uma outra mulher, né? Então você tem um desejo contrário à natureza humana, né? Então o que acontece? Você reconhece que aquilo ali é abominação, né? É contra a natureza. Então o que acontece? Você tem uma consciência que mostra para você que aquilo é pecado. Que aquilo, ninguém quer, gente, fazer alguma coisa que seja gritante, que seja escandaloso. Ninguém quer. Você acha mesmo que uma pessoa escolhe ser um travesti? Vou ser sincera, não é uma escolha, não existe isso. Ela não tem escolha, ela tem um desejo que precisa ser saciado, porque ela não tem, ela não consegue, ela não tem um autodomínio, ela não consegue falar não para aquilo. Então ela se entrega, porque ela não tem outra saída. Ela é o quê? Uma marionete. Ela é usada por um espírito, mas ela desconhece esse espírito, ela entende que é ela. E ela assume aquilo ali. Ou então existe o contrário, né? Eu fiz, mas eu não quis, eu fui usada, né? Me colocaram naquela situação. Eu fui uma pessoa que fui estrupada por vários homens, e a partir da hora que eu sofri um estupro, uma agressão, eu desejei outras mulheres, né? Eu não desejava me relacionar com homens porque eu fui violentada por homens. Então, aí vamos entender, você entra, né, no mundo da psicologia, eles vão colocar, não, você está vivendo isso porque você não confia mais, né, no sexo oposto, então você vai se sentir bem estando com uma mulher, ou vice-versa, né? Eu fui traído, né? Eu sei de um caso, até parece que é uma coisa pessoal, mas eu li sobre o Fred Mercury, eu lembro que a história dele é muito bonita. Ele amava uma mulher, muito, e ele se entregou muito nesse relacionamento. Se você ler sobre a história do Fred Mercury, você vai ficar assim, horrorizado. Então ele era uma pessoa que amou demais, se entregou demais, foi traído, e quando ele se sentiu traído, ele pensou, eu não confio mais em mulher nenhuma.
E a partir dali ele começou a se envolver com homens, né? E naquela época ele escondia muito, né? Mas era bem declarado também, não tinha como ele esconder. Ele fingia um teatro na música, né? Quando ele cantava, ele fingia uma cena, uma coisa teatral, mas nós sabíamos que ele tinha, né? Que ele era um homossexual, assumido, não assumido, ainda era meio enrustido por causa da época, né? Que as pessoas não podiam assumir. Podia complicar ele até nas vendas, né, de disco, enfim. Então essa situação veio à tona no falecimento dele, que ele teve essa pessoa, ele amou demais, e foi um amor, né, platônico, ele amou sozinho. E ele não foi correspondido. Essa pessoa o traiu. E aí, logo depois, ele foi viver essa vida, né, de rebeldia contra o quê? Contra o princípio dele. Ele tinha um princípio. E ele falou, não, eu não confio mais. Então, o que acontece? A pessoa ela vai culpar a mulher. Ela não vai culpar o diabo, porque ela não entende que o diabo criou toda uma situação para que essa mulher o traísse, para que ele vivesse uma vida, né, leviana, que ele, então, tanto que fez que, né, adquiriu AIDS, morreu, enfim. Aí eu falo para você, existe casos, situações que nós temos que entender que não é a pessoa, não é a criação, não é a esposa, não é o marido, não é quem te violentou, que te criou, que te abriu essa estrada espinhosa. E hoje você se encontra nela e não consegue mais retroceder porque você entende, não, eu nasci para ser isso. Aí Deus vai mostrar para você que ele amou, né? Que ele sabe a sua dor, ele sabe tudo que você passou, ele sabe o que você sente, ele sabe a vergonha que você sente, né? Muitas vezes de abrir a boca, de falar alguma coisa, de confessar alguma coisa, porque vai entender que você assumiu uma coisa que você não quer assumir. Então, muitas vezes você não quer, né, tocar no assunto, porque você não quer assumir. Né? Igual eu falei, eu não vou assumir, eu não tenho mágoa, isso não me machucou. Então a pessoa ela entende que se ela abre a boca para confessar, é como se ela entendesse que ela é fraca, que, poxa, eu não quero assumir que essa pessoa me violentou, né, emocionalmente, eu não aceito, né, então, mas se eu falar que eu fiz alguma coisa porque fulano de tal me traiu, eu vou mostrar, não é nem para aquela pessoa, mas para que você não quer mostrar para você que aquela pessoa te machucou, né? Você não quer mostrar, você não quer reconhecer que você amava tanto uma pessoa, ao ponto de você falar, não, eu fui traído, então eu traí, né? Eu me machuquei, eu me violentei emocionalmente por causa de alguém, então você vai ter problema, né, com você. Você acha que vai ser um problema você assumir isso. Como se aquela pessoa destruísse toda a tua vida. Porque você se entregou a um sentimento. Então isso é fato, gente. Nós temos olha, eu falo para vocês que muitas vezes a pessoa que se mostra força demais. Ela se mostra muito resolvida, né? E ela não tem coragem muitas vezes de confessar, né, as coisas que fizeram ela sofrer, porque ela não quer admitir que ela é fraca. Então eu falo nós, porque eu sou assim, Deus está trabalhando, né, na minha cabeça dura, no meu orgulho, porque nós não aceitamos confessar uma coisa para nós mesmos, porque aquilo ali nos incomoda, a gente admitir que um dia aquela pessoa te feriu. Você guardou mágoa porque você amava aquela pessoa e foi traída, né? Você criou uma história da carochinha ali com alguém, né? E você foi apunhalado pelas costas. E você sai de boa, porque quando uma pessoa ela é bem resolvida, pelo menos aparentemente bem resolvida, ela não toca na questão, ela, né, parece amiga, ela se mostra favorável àquela situação, mas ela sofre, só que ela não quer admitir. Pessoas assim têm muita dificuldade de liberar perdão. Muita dificuldade. Parece que perdoou porque ela trata todo mundo muito bem, a pessoa que machucou ela tá muitas vezes até no convívio social dela, mas aquilo ali não sai, ela não consegue expurgar aquilo.
Por quê? Porque ela não consegue falar com ela mesma ou com Deus. Senhor, eu perdoo. Imagina, aí você teria que admitir que você, né, você foi violentada emocionalmente para Deus. Você ia ter que admitir, porque se você não acredita, né, que existe um demônio que trabalha na sua mente, né, que ele coloca desejos errados, ele bota sentimentos errados de ódio, de mágoa, de vingança, com certeza você não vai ter coragem de falar. Porque aí, quando você abrir a boca, você vai entender que eu estou falando, né, para um Deus que eu nem tenho tanta certeza que existe, porque aí você passa a ser um agnóstico, você entende do ecossistema, da natureza, de tudo, você olha a árvore, o mar, as estrelas, fala para ela, não posso falar que ele não existe, mas também não posso confessar, porque eu nunca vi. Então acontece o quê? Você ainda está numa travessia, sabe? Você não acredita no diabo, mas você também não tem certeza se Deus existe, mas você também não tem coragem. Sabe o agnóstico é aquela pessoa que, na verdade, é covarde, porque ela não consegue admitir, né? Ela não consegue confessar, melhor dizendo, que Deus não existe. Então, de certa forma, ele é covarde. Porque o ateu não. O ateu, ele chega e fala, não, eu não acredito em Deus. O agnóstico não, ele é um pouco covarde, ele não tem certeza, então ele não abre a boca para falar que Deus não existe. Mas também, né, ele não confessa para Deus as coisas, porque ele não crê tanto. Então, por que eu vou abrir a boca para falar com Deus que eu nem acredito tanto assim? Isso vai me criar problema, porque aí eu vou confessar que eu sou isso. Porque não tem ninguém me ouvindo do outro lado. Eu só estou confessando para mim mesmo que eu sou isso mesmo. Eu sou um crápula, eu sou um canalha. Então, quer dizer que você está numa transição, numa travessia. Enfim, eu acho que eu vou voltar para cá, porque eu acho que vai surgir mais assunto. Mas vamos entender que eu estou falando, né, nessa situação. A partir da hora que você está nessa transição, né, se descobrindo e descobrindo que existe um Criador, existe uma criatura, né, e que existe espíritos malignos que trabalham na mente de uma pessoa que não tem Deus. Você ou tem pensamentos de Deus ou pensamento satânico. Por isso que em Efésios, capítulo 4, você vai lendo lá, acho que do 10 em diante, você vai lendo, você vai ver que ele coloca dardo, ele coloca seta, né? Você permite gerar aquele pensamento do mal, aquilo ali, né, fala que vai conceber a morte a partir da hora que é colocado para fora, que seu pensamento é materializado. Então existe uma concepção de coisas ruins na tua mente que vão ser geradas por aquela pessoa, que ela não entende que ela tem que parar aquele pensamento, porque aquele pensamento vai transformar a vida dela para o mal. Então, por isso que Paulo falava, tudo que for puro, tudo que for honesto, né, tudo que for bom, for louvável, pensai. Então, Paulo, ele já sabia que ele tinha que ter muito cuidado com o pensar. Então, não existe esse negócio, eu escolhi pensar, eu escolhi ver. Não, você escolheu ser corrompido, né? Você escolheu ser dominado por um espírito. A partir da hora que você escolhe ver o que não presta, né? Você escolheu ver uma pornografia, você é corrompido por aquela pornografia. Tudo que você vê naquela ali, você acha normal. Então, o que acontece? Não é uma questão, igual até eu comentei, lá no Canadá existe já uma lei que permite o homem ter relações bestiais, né? Que pode casar com um cachorro. Então, quer dizer, peraí, é uma questão de quê? De cultura. No Brasil não tem essa lei, você não pode, né? Você vai preso. Agora, no Canadá já pode. Então, peraí, se você tem um princípio, o que acontece? Quando você sai do seu país, você pode ir para o Canadá, você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas você tem um princípio. Então, você não é corrompido. Mas quando você não tem um princípio, é simplesmente só uma cultura, uma questão de cultura, você vai ser moldado de acordo com aquele país, né? Lá pode casar com 2, 3 mulheres. Naquele país. Eu posso ter 10 mulheres, porque não é pecado, não é contra a lei. Então, se você tem um princípio,
Você vai entrar naquela ali. Você vai ser moldado de acordo com a cultura do país. Porque você não tem um princípio dentro de você. Então é fato. Então é isso que Deus quer. Que você tenha na tua mente coisas geradas, né? E para você conceber, né? Uma coisa pelo Espírito Santo. Então você vai ter que gerar pensamentos bons agora, você vai ter que confessar seus pecados, para depois você conceber, cuspir para fora, né? Deixar sair. Por isso que Deus, a palavra de Deus fala que o que você tem dentro da tua mente, você tem no seu coração, sai pela boca. Então o que os seus olhos vê, ou é coisas puras ou coisa suja, né? Vai resplandecer a luz ou as trevas, de acordo com o que você está vendo, de acordo com, né, com o que você está colocando para dentro, para que você tenha um princípio, né, e não seja manipulado por leis, né, por coisas que pode corromper o teu caráter, né, um princípio seu. Enfim, então vamos lá, porque eu acho que nem sei porque é tanta conversa com relação a isso, mas eu queria muito que vocês entendessem que a partir da hora que você tem um princípio, tem uma lei agindo dentro de você, mesmo sem conhecer a lei, você tem isso dentro de você, né? Então você vai fazer porque não, eu não aceito isso, eu não sou isso. Isso que eu tô sentindo não vem de mim. E aí você tem que reconhecer que existe um espírito, um demônio atuando dentro da tua mente. Ele tem que ser paralisado. E somente quem pode paralisar esse espírito, né, que atua na tua mente é o Espírito Santo. Mas para isso você tem que entender que existe Satanás, que é acusador. Ele vai falar que é você que não presta, é você que faz. Ele não tem nada com isso, entendeu? Aí você vai ter que cancelar na tua mente que o diabo não tem culpa, e sim, somente você que emprestou, né, o seu corpo, né, para esses desejos. Isso aí faz com que você se sinta um canalha. E aí, quem está fazendo você se sentir assim é o diabo. Aí entra, você tem que culpar a demônios. Quando você se sente sujo, um crápula, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí é a hora que você tem que falar, não, eu sou, né? Imagem e semelhança do Deus vivo, né? Eu sou a feitura de Deus. Aí você tem que declarar, eu não sou assim. Aí você tem que entender que tem um demônio te acusando. Por isso que muitas pessoas perdem a vida, né? Se suicidam. Por quê? Porque elas acreditam que não tem mais jeito. Você vê, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Ontem passou aqui na minha porta aqui umas 10, 15 pessoas cantando, colocando bolinha amarela no portão, dando panfletinho, né? E aí eu me despertei que eu tive um chamado para consagrar um rio numa cidade. Eu tive que me despencar da minha cidade para outra cidade para consagrar esse rio. Eu nem sabia do negócio de Setembro Amarelo. E lá eu repreendi né, o espírito do suicídio, porque eu estava vendo muito noticiário e tal, mas o Espírito Santo de Deus está me incomodando. Você vai sair daí e você vai consagrar esse rio nessa cidade. Eu fui. Mas é interessante que eu nem sabia do negócio de suicídio. Eu não tenho assim, eu não me prendo a esses negócios, sabe? De outubro rosa, setembro amarelo. Não me prendo nessas coisas. Mas é impressionante que existe, a hora que falam de um setembro amarelo, que é o mês do suicídio, o que acontece? A partir daquela hora, o espírito, né, tá tendo autonomia para trabalhar naquele mês. Então só libera uma profecia. Então existe o setembro do suicídio. A partir da hora que você acredita, ele vai existir na sua vida. Assim é os seus problemas. A partir da hora que você acredita que você é um crápula, o que vai acontecer? Você vai pular num rio desse, você vai tirar a sua vida. Igual eu ouvi falar aí de um pastor, de uma igreja grande aí, que tirou a sua própria vida, né? Que tirou a vida. Então você tem, né? Aí fala da prevenção do suicídio, nós podemos prevenir. Como? Com a palavra de Deus. Ele é o único que pode fazer você entender que você teve culpa por não se sujeitar a Deus.
e se entregar à sua lasciva, se entregar aos seus desejos, aos seus sentimentos. É só essa a sua culpa. A hora que você pediu perdão disso e fala para Deus limpar, expurgar, tirar esse sentimento, esse desejo errado, aí você não tem culpa. Aí quem vai entrar é o Espírito Santo de Deus para fazer esse trabalho. Você não tem culpa. Então você não tem que se afastar de Deus. Você tem que se achegar mais a Deus. E eu comentei no princípio, quando você está fraco, né, é que você está forte, porque você vai se aproximar de quem é forte. Você vai se aproximar de Deus e não busque tentar enganar a Deus. Né? Eu vou até voltar para a palavra, que depois eu vou ler aqui. Geazi tentou enganar um homem de Deus. Imagina, você não consegue enganar um homem de Deus, porque tem um Espírito de Deus ali que vê tudo e vai falar o que você está fazendo e vai te expor o ridículo. Imagina enganar a Deus, que é você, dentro do seu quarto fechado, tentar criar uma historinha, né, para mudar, né? Achar que Deus, ele... Não tenho necessidade de falar isso. Se eu falar isso, eu estou confessando para mim mesmo o que eu sou. E você não está confessando, você está confessando que você descobriu quem é Satanás. Qual o poder que ele tem na tua mente. E ali você enfraquece o diabo. Eu não sei, gente, eu sempre quando falo, e eu nunca sei. Porque eu estou lendo uma coisa e está indo para outro assunto. Mas é assim a minha pregação. O Espírito Santo de Deus me toma dessa forma aqui. Então eu tô falando de experiência, como eu falei desse rio que foi consagrado, né? Você vê, eu tentei dar um jeito, até ia falar do jeitinho e ia esquecendo do jeitinho. Olha só que coisa engraçada. Aí eu dentro do meu carro, eu comentei com uma pessoa que estava no meu carro. Eu comentei, não era para ter comentado, tá, gente? Por isso que eu falo, tem coisa que o Espírito Santo de Deus fala para você, só com você. E o Espírito Santo de Deus já estava me incomodando, eu sabia que eu tinha que tomar uma atitude e comentei com uma pessoa. E essa pessoa falou assim, não precisa você ir nessa cidade. É só você colocar aqui, na sua cidade, você consagra o rio daqui, que esse rio desemboca lá, que esse rio é o mesmo de lá. É uma cidade muito perto, próxima uma da outra, né? E eu pensei, então quer dizer que eu não preciso nem ir lá. Então tá bom, eu vou consagrar esse rio aqui, vai desembocar lá, então tá todas as duas cidades vão estar consagradas. Olha a minha cabeça, hein? E fez aqui. Fez na minha cidade, que vai desembocar lá mesmo, e o rio passa lá e tá tudo certo. Olha o jeitinho de Geazi, que no caso o jeitinho espiritual, né? Eu pensei assim, legal, então é só fazer isso. Eu burra, né? Não sabia nada. Eu falei, então vou fazer. Mas no outro dia arrumei, botei o sal, fiz igual a Elise, joguei o sal e repreendi, e não sei o que e tal. Tudo dentro do caráter, tudo com, né? Com reverência, tomei banho, me consagrei, jejuei, lindo, maravilhoso, fui fazer. Pensa numa coisa que deu ruim. Chega aqui, nada de dormir, perturbação, e que eu tava dando jeitinho, e que não sei o que. Eu falei, meu Deus, mas eu fiz tudo que Deus quis. Mas não era assim que Deus tinha pedido para mim. Eu fiz igualzinho Saul. Saul fez isso quando Deus falou para ele, olha, eu quero que você destrua todos os amalequitas, mas não sobre nenhum. Mas ele foi lá e poupou uma pessoa, poupou animais, ainda fez a besteira de falar que ia oferecer sacrifício. Então é aquela lambança, é o jeitinho, que a gente gosta de falar jeitinho brasileiro, mas está repreendido em nome de Jesus. Se tem esse jeitinho, ele vai cair por terra, porque a gente tem orado, né, para que o Brasil tome emenda, tome jeito, né? Então eu tô lembrando disso, né? E tem pouco tempo isso, deve ter o quê? Uns 10 dias, essa consagração por aí, tá? Tem bem pouco tempo que eu fiz essa besteira. Aí eu cheguei em casa, nada deu certo, e acordei não, que eu nem dormi, né? 6 horas da manhã, tava só com o olho na cara, e eu falei, meu Deus, eu tenho que sair. Aí eu fiz tudo de novo. Fui lá pra cidade que Deus mandou consagrar. E aí piorou a situação, porque Deus falou, agora você vai levar o cabuletê e a panderola. Eu sozinha, com mais uma pessoa só. E vai eu para consagrar. Na primeira, quando eu chego assim perto da ponte, eu vejo uma Nossa Senhora enorme, uma Nossa Senhora de vidro, uma garrafa, até muito bonito. Até admirei a pessoa que idolatra Nossa Senhora, né? Ela deixar uma imagem tão bonita, porque aquilo lá era um gargalo de um vidro, de uma garrafa, e ela tinha a imagem de Nossa Senhora da Aparecida.
Aí eu pensei assim, falei, nossa, o cara, ele ofereceu o melhor, porque realmente é uma imagem de vidro grosso, parece até um vidro antigo, é tipo um perfume, mas assim, grandinho, sabe? Vidro grosso, mas na hora que eu entrei, eu parei meu carro, atravessei a rua, na faixa pedestre ali, eu andei ali na orla, na beira do rio ali, né, antes de subir na ponte, com o meu carrinho, que eu tenho um carrinho que eu carrego cabuletê, panderola, e pensa num carrinho cheio de bagulho. E sal, e óleo, e não sei mais o que, e ali vai eu. Aí quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, aí é aqui mesmo. Aí na mesma hora, eu peguei aquela imagem, joguei assim no muro, assim, pra quebrar, e ela tava em cima de um tronco, né? E não quebrou. Na primeira vez, ela não quebrou. Aí eu pensei, gente, vou jogar isso no rio. Aí olha só a minha cabeça. E eu falei, aí Deus falou assim, você não faça isso comigo. Você não faça isso, você tem que destruir essa imagem. Aí peguei, porque ela não estava quebrando. Aí joguei a segunda vez. Na segunda vez eu joguei com muita força na parede, ela espatifou, fez aquele barulhão. Aí eu pensei, ai meu Deus, eu não podia jogar isso no rio, porque eu tô indo para consagrar um rio. Como é que eu vou jogar uma imagem no rio, oferecer isso, né? Era para destruir uma idolatria lá. Fez o que Deus mandou, destruir aquela idolatria. Consagrei ali em volta tudo, depois subi na ponte, batendo no caboletê, tinha gente passando, uns falavam amém, outros achavam até que era coisa de macumba, né, porque imagina, as pessoas têm preconceito com caboletê, e eu orando e repreendendo o espírito de suicídio, e orando, e na volta eu vim batendo no caboletê e vim profetizando, vim cantando, né, e foi muito bonito, né, porque o espírito que está comigo, né? É um Deus que te dá uma intrepidez, um espírito intrépido. Então você não precisa muita gente, igual passou aqui ontem na porta da minha casa, muita gente cantarolando, devia ter umas 20 pessoas, sério, muita gente. Tanto que eu corri para ver o que era, porque eu fico de olho, né? Para ver quem está colocando alguma coisa na minha caixa de correio. Tinha uma bola de gás lá, eu falei, puxa, interessante. E eu sozinha fiz esse trabalho para consagrar um rio. Então ali eu quebrei a maldição, fiz certo, graças a Deus, tudo certo, né? Porque era lá que Deus queria, não era aqui. Tanto que eu tô contando essa historinha para vocês entenderem o mistério. Passado que uma semana, acho que foi quando eu fui na igreja, um rapaz, né, lá da igreja chegou para mim e falou assim, ora, irmã, ora, porque levantaram, não sei o que. Mas eu não estava entendendo, eu achei que ele estava falando de política, eu não estava entendendo nada, gente. Ora, porque a cidade agora, não sei o que, ele estava com muito medo. Eu falei, não, vou orar, não sei o que, mas não estava entendendo, porque eu saio muito rápido. Aí eu pensei assim, o que ele está mandando orar? No dia seguinte, tinha uma foto, uma coisinha de imagem na minha caixa de correio. E eu rasgo na mesma hora, né, para rezar terço, não sei o que. Levantaram uma imagem de não sei quantos metros, 9 metros, eu nem vi essa imagem ainda, na cidade. Né, de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, que é a mesma coisa de Nossa Senhora da Aparecida. É Nossa Senhora, né, que eles entendem como mãe de Jesus. Ali eu lembrei daquele rapaz na porta da igreja que falou para eu orar pela cidade. Eu falei, meu Deus. E quando eu fui consagrar minha cidade, Deus falou, não consagre aqui. Eu não mandei você consagrar aqui. Aqui eu vou destruir. Eu vou trabalhar agora na outra cidade. Lá eu vou abrir o entendimento. Lá eu vou entrar. Porque aqui os meus filhos estão idolatrando. Então quer dizer que a imagem que eu destruí na outra cidade, na verdade, Deus vai entrar lá. Deus vai quebrar a cegueira do povo daquela cidade. Mas na minha cidade, onde foi levantado um ídolo de mais de 9 metros, que eu não vi ainda, mas é enorme, né? Vai ser trabalhado. E quem é que vai ser trabalhado na cidade? Vai ser os crentes. Não são os ignorantes, gente. Não são essas pessoas que estão se suicidando. São os crentes. Né? Tanto que o pastor de uma igreja aqui, na minha cidade, se suicidou. Imagina, de uma igreja famosa, bem conhecida, se suicidou. Não sei nem se foi na minha cidade, gente, eu não sei, desconheço essa informação. Mas isso que Deus está falando, vou trabalhar na vida de crente. Crente meia boca. Então quer dizer que são pessoas que já conhecem a palavra e que não se sujeita à palavra, não rejeita o banquete do diabo, né? Porque Deus fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então para você resistir, você tem que se sujeitar. Então, eu tô dando testemunho para que a gente depois, quando chegar em Geazi, quando eu terminar aqui, que já está fechando a pregação daqui a pouco,
vocês vão entender o que seria jeitinho. Jeitinho é você burlar uma coisa que Deus já falou no seu coração. Ou Deus já mandou. Não faça isso. Né? Própria Eva, né? Eva, imagina. A mulher que Deus criou. E foi lá e deu um jeitinho. Culpou a serpente. Né? Depois Adão foi lá e culpou a Eva. Aí sobrou o que para esses dois? Medo. Medo de Deus. Começou a se esconder, né? Começou a ver suas vergonhas, coisas que não tinha, não tinha essa visão ainda, eles não entendiam, não tinha essa maldade no coração. Aí o que acontece? Começa a enxergar tudo torto, as trevas começam a tomar conta, a luz é dissipada. Por isso que lá em Tito, capítulo, acho que eu não vou lá não, mas, né, que nós temos a propensão, né, de olhar e julgar pela aparência de alguém. Então ele fala, quando você é puro, tudo é puro. Se você tem os olhos que são luz, candeia, você não vai ver trevas. Por isso que o próprio Jesus, né, ele fala assim, olha, cuidado, seja prudente, simples como uma pomba. E prudente como uma serpente, porque você, quando é muito puro, você começa a ver tudo florido, tudo colorido, e aí você vai se estrepar. Você tem que ter um equilíbrio. Olha, cuidado, seja simples, humilde, mas seja prudente, como a serpente. Não ache que tudo é flores, porque o crente, muito puro, muito inocente, ele não vê maldade em ninguém. E aí Deus fala com ele, ó, cuidado, não é assim também. Temos que ter um equilíbrio. Quer ver? Parem um pouquinho, vamos ler, né? Vamos ler o Tito, capítulo 1, porque eu falo muito do olhar, né? Que os seus olhos são a janela da alma. Né? A alma, se ela estiver bem alimentada, né? Ela vai interpretar tudo que você colocar para dentro. Né? Então a tua carne deseja, né? E a alma interpreta aquilo ali. Como se você tivesse necessidade, né, daquilo que você deseja. Então ela vai interpretar o que você vê. A sua alma, ela pode ficar obscura, opressiva pelo diabo. Tá? Então depende do que você olha. Por isso fala tudo que é puro, tudo que é bom, né? Você pensa, né? Busque ver, né, coisas boas, ouvir coisas boas. Estar com pessoas positivas. A pessoa fala assim, mas isso aí não. Até as pessoas que não têm entendimento da palavra, do poder da palavra, elas sabem que não devem ficar proferindo coisas negativas. Porque aquilo atrai coisa ruim. Ninguém em sã consciência fala coisas ruins porque quer. É porque tem um demônio que estimula ela a liberar aquilo ali para germinar aquela palavra ruim na vida dela. Né? Então imagina, tem crente aí que só abre a boca para amaldiçoar, igual Balaão. Então você está fazendo o quê? Né? A sua luz está se transformando em treva. E lá em Mateus 5 fala, como é triste se a luz que tem em você se transformar em escuridão. Como será terrível essa escuridão. Né? Se você ler lá, você vai ver, Mateus 5, se quiser ler lá. Mas vamos lá. Vamos ler aqui, ó, o 15, tá? De Tito, capítulo 1. Fala assim, ó, tudo é puro para os que são puros. Para os que são puros, tá? Mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Então, a pessoa que ela não é pura, ela não vai ver pureza em você. Você só é uma extensão dela. Essa é a verdade. O que ela vai olhar para você e vai falar, isso aí não presta. Mas porque ela não presta. Ela faria coisa ruim. Ela falaria mal de você. Ela seria desonesta com você. Então, o que acontece? Ela vai ver uma extensão dela. Então, é somente isso. Então, ela tem os olhos impuros. Como ela vai ver alguma coisa boa em você? É fato. Não vai. Então, nós precisamos nos achegarmos a Deus, a palavra de Deus.
né, sujeitar a palavra de Deus, para que aquele rio, aquele rio de água viva, né, comece a jorrar no seu ventre. E haja limpeza. E aí você tem que escolher o que vai ver, o que vai ouvir, com quem vai andar, né? Salmos deixa bem claro, né? Não se sente na roda dos escarnecedores, né? Não se sente, não tá apto, né? Tá fraco, tá volúvel, né? Você vai ser vencido, que é mais fácil alguém te tirar da presença de Deus do que você levar alguém para a presença de Deus. Eu falo para você. Aí a pessoa fala, mas Jesus sentava com prostituta, com cobrador de imposto, com pessoas de má fama. Jesus, gente. Jesus. Ele nunca ia ser corrompido. Agora, você então tá pronto? Não faça isso. E quando fizer, leva intercessores, leva a pessoa, não vá sozinho, não desafie, não tente a Deus. Lá em Mateus 4, o próprio Jesus foi tentado, mas ele venceu, né? Ele foi tentado na humanidade dele, mas ele venceu a Satanás. Ele diz que você pode vencer, mas você tem que se preparar, né, para fazer essa obra missionária. Você não pode simplesmente, não, eu vou ali naquele botequim, mas eu já fui alcoólatra, eu já tive um problema seríssimo com bebida, mas eu vou lá pregar para meus amigos. Peraí, então você está tentando a Deus. Não tente a Deus, porque o diabo vai te vencer. Então você tem que entender, né? Não é julgar aquelas pessoas, mas você tem que entender qual é o seu lugar, né? Como deve fazer aquela obra, né? Se está pronto para fazer, se realmente está liberto daquele vício. E quando fizer, tem que ter pessoas, né, para interceder junto. Se não está pronto, não faça. Então, não, é isso que eu estou falando. Não é que você, né, tá se rotulando como fraco. Se eu entrar ali, provavelmente pode ser que eu seja induzido. Não, de repente na primeira não. Da primeira vez você consegue vencer, na segunda de repente você também consegue. Mas vai chegar uma hora de tanto bater a água numa pedra, ela vai conseguir fazer uma cratera, ela vai furar. Então é o tempo. O diabo ele é muito paciente nesse sentido. Tá? Ele não vai colocar uma pedreira para crente tropeçar. Ele vai botar uma pedrinha debaixo da sua sola para você arranhar todo a sua área. Quando você vê, você destruiu o seu chão onde você pisa. Você não tem mais base. Então tem que ter cuidado. O diabo, ele sabe derrubar o crente. Então, igual eu falei, essa imagem na cidade, ela é uma coisa pesada para a cidade. Mas quem é que vai ser prejudicado com isso? São os ignorantes? Não. Que adoram? Não. Essas estão adorando uma coisa que elas nem sabem. Elas acham que estão agradando a Deus. Mas quem conhece o Deus vivo, né, que tem que adorar em espírito e verdade, aí tá passando a esposa na frente, a igreja na frente, o pastor na frente, o dinheiro na frente, igual Geazi, tá lá se prostituindo, dando um jeitinho, né, adorando mais aquele culto ao homem do que a Deus, fazendo as coisas para o homem, não para Deus, se tornando verdadeiramente um religioso. O que vai acontecer? A cidade vai ter maldição. E quem vai ter maldição? Vai ser filho de crente, né? Vai ser crente meia boca. São essas pessoas que Deus chama de idólatra. Aquele que conhece o Deus em espírito e verdade. Mas não é o resto do povo que foi lá rezar terço para Nossa Senhora da Conceição, sei lá, acho que é. Nossa Senhora da Conceição. Né? Que nada mais é para eles Nossa Senhora, né? Mãe de Jesus. Não são essas pessoas que vão ser prejudicadas. Mas Deus falou, não adianta consagrar. Que aqui eu vou tratar com filho de crente, eu vou tratar com crente meia boca, eu vou tratar com esses que sabem a separação. Sabe o que é puro e o que é impuro. Né? Mas continuam se entregando à lasciva, dando jeitinho. Então, falei, eita, então agora vai ter separação. Então, quando eu fui consagrar outra cidade, é Deus falando, aquela cidade eu vou ter misericórdia. Agora essa não. Lá eu não me dei a conhecer, mas aqui eu já me dei a conhecer, eles não estão me obedecendo, não estão me respeitando. Tanto que foi dentro da igreja que eu descobri até essa imagem. Eu nem tinha visto, nem tinha passado, nem tinha percebido que estavam fazendo um monumento ali, né, de mais de 9 metros de altura, sei lá. Eu nem percebi isso. Olha, como é que uma pessoa dentro da cidade vai ver
esse monumento depois dele pronto e já tá ali comemorando, depois de colocar uma imagem dentro da tua casa de correr, que você toma um susto, epa, o que é isso? Aí eu tomei um susto, aí eu lembrei daquele irmãozinho que falou pra mim, ora pela cidade. Mas sabe o que é o medo dele? É porque ele não tá na presença de Deus. Deus me falou na hora. Eu falei, ele não está. E aqui nessa cidade vai ter muito espírito de suicídio, Deus me mostrou, muito demônio de câncer. Filho de crente na prostituição. Imagina, porque não está obedecendo a Deus. Então, são essas pessoas que têm que se preocupar. Então, o medo que acometeu aquele senhor, aquele irmãozinho, foi exatamente isso, que a igreja seria tomada por espírito. E precisaria de intercessores, oração forte ali. Porque Deus falou que as igrejas que estão mais ou menos, eu vou entrar. Ele vai permitir. Olha só, imagina, Deus permitindo. Porque estão dando jeitinho, estão idolatrando coisas, né? E não a Deus. Pessoas, né? Cultos a pessoas. Imagina, Deus não vai aceitar isso, né? Enfim, gente, eu quero ler, vou finalizando aqui, mas como eu falei que eu ia ler sobre Naamã, vamos ler, porque quem não conhece a história de Naamã fica meio perdido, né? Com a questão de Geazi. Então eu tava no ouro, né, na prata e tal, nas roupas, né, de luxo que Naamã tava levando, porque ele achou que podia comprar, né, o rei, né, e imagina o profeta, né. Aí fala, a carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com essa carta estou te enviando, meu oficial Naamã, para que os cure da lepra. Tipo assim, ó, tô pagando e tá resolvido aí, se vira, né. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes disso. Olha, o rei de Israel ficou preocupado, né? Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Ele ficou apavorado, né? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei de Israel ficou, né, com os olhos na cara. Imagina. Tipo assim, misericórdia, eu tenho que achar alguém de peso nessa cidade para resolver o problema, senão quem tá perdido sou eu, né? Ele tava achando que o rei da Síria queria problema, né, com ele. Mas não, olha só. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha, que bênção, né? Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então ele achou que não ia precisar passar por essa humilhação, né? Até porque ele estava levando muito dinheiro, né? Ó, não são os rios em Damasco melhores do que todas as águas de Israel, né? Então ele ficou indignado, né? Ele estava olhando, ele comparando os rios de Abana, né? Acho que é Far, né? Em Damasco, onde ele morava. Ele pensava, peraí, mas não é muito melhor do que essas águas? Por que esse homem está me mandando tomar banho ainda 7 vezes nesse lugar sujo? Imagina a indignação de Naamã, né? Aí fala, será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Então tá, a gente não vai entrar nesse consenso de Naamã, né? Tupetudo. Mas ele continua, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem, né? Aí, continuando aqui, e foi purificado, tá? Aí fala que sua pele tornou-se como a de uma criança, tá? Aí vamos lá, porque eu quero chegar na história de Geazi. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Tá? Ele quis agradar, mas eu acho que, como eu falei, né, Eliseu já conhecendo o coração
O espírito que atuava, que era o espírito de Mamon ali em Naamã, né, o Deus do dinheiro, falou, não quero. Eu quero que ele entenda que aqui há Deus e que ninguém compra esse Deus. Não é o dinheiro dele, nada que ele possa fazer. Ele só foi curado porque Deus assim o permitiu, né, ele ser curado. Não porque ele vai me dar algum presente. Aí ele fala assim, agora sei, tá, ele falou, né? O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, olha só o profeta, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, olha só. Pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Então ele queria, né, levar até a terra de Israel, né, que ele estava entendendo que era santa, né, para ele oferecer holocausto, que ele não ia adorar mais nenhum Senhor, ó. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, ele ainda estava se explicando, ó, quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, né, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vai em paz. Então ele estava se explicando que ele ia ter que se abaixar, não em reverência ao Deus Rimon, mas em obediência ao patrão dele, ao chefe dele, ao rei dele, né? Que tinha uma deficiência e precisava se apoiar no ombro dele. Então olha só, o camarada parece que estava já convertido, né? Nem se sentia à vontade mais em se ajoelhar, nem para ajudar uma pessoa deficiente, para que Deus não entendesse isso como idolatria, como adoração, né? E a gente está vendo aí que crentes aí estão adorando tudo, né? Eles adoram tudo, menos ao verdadeiro Deus. Então, estão cultuando a homens, né? Estão adorando homens como se fosse Deus. Nós devemos respeitar, né, homens e mulheres de Deus, com certeza, mas é aquilo que eu sempre falo. Nós não devemos nos levantar contra o profeta e sim contra a profecia, buscar saber se aquilo vem de Deus, né? E não fazer igual Geazi. Não creio, ele não vai saber. Puxa vida, depois de um milagre desse, realmente, ele é bem louco. Mas por quê? Porque Geazi não tinha um coração formado. Geazi não acreditava em Deus, ele não tinha medo. Ele achava que aquilo ia ficar encoberto, né? Então deu um jeitinho, né? E aí se estrepou. Aí vamos lá para Geazi que a gente vai fechar. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, o homem de Deus, pensou. Olha o que ele pensou. Quem trouxe esse pensamento, né? Foi Satanás. O diabo, ele trabalha, né? Ele joga seta, ele joga dardo. Sabe-se lá o que o diabo falou com Geazi, para ele pensar essa besteira. Pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor, olha só o jeitinho, hein? Eu que sei, né? Eu nem posso falar muito porque eu passei por isso, né? Falei, desemboca lá essa água, né? Pra quê? Eu vou orar, eu vou jogar aqui na cidade que eu moro, e eu vou consagrar meu rio. E tá certo, eu nem sabia por que eu tenho que ir pra aquela cidade, né? Deus está aqui, é aqui que Deus... Não, eu nem estava sabendo a imagem que estava sendo levantada. Olha, gente, até uma imagem que é levantada na sua cidade, um monumento igual esse, né, que levou muitas pessoas ir lá para rezar aquele terço. Até isso, quando acontece na sua cidade, é porque realmente não tem homens e mulheres de Deus orando pela cidade. Porque isso não era para acontecer na cidade. Se isso acontece, nós somos o culpado. Eu não falo nem eu, porque eu nem morava aqui. Eu cheguei atrasada quase, né? Tem 4 anos que eu tô orando para a cidade. Então, eu estava afastada. Então, imagina, você é culpado. Você como profeta, você é o atalaia da sua cidade. Se tem alguém levantando um monumento no teu nariz, debaixo do teu nariz, o culpado é vocês. Evangélicos, protestantes, que se dizem protestantes, né? Que não estão pregando, que não estão fazendo nada. E aí você vai ser culpado. E vai pagar. Vai ter culpa de sangue por aquela cidade estar sendo corrompida por aquele ídolo. E a imagem é levantada, a igreja que vai estreitar. Porque o chicote vai comer nas costas de atalaia, que não levou a sério, né? Estão todos vivendo dentro de reuniões fechadas. Ninguém tá botando a cara no sol.
são sal dentro do saleiro. Está preocupado em profetizar dentro da igreja? Está preocupado com o seu púlpito, com, né, a sua tesouraria, o quanto está arrecadando, o quanto, né, a obra da igreja, é as poltronas, é o ar-condicionado, é isso. Isso não vai trazer, tá, fiéis para sentar nesse banco. E sim, pessoas que estão querendo fazer a viagem, cruzeiro, ir para Israel e sei lá para onde, né? Conhecer as coisas históricas da Bíblia, fazer. Eles não estão interessados em ganhar almas. Não estão interessados em levar a alma para o céu, e sim para a igreja, né? Para arrecadar fundo. Enfim, gente, eu nem vou entrar nisso, mas misericórdia, tem a pregação para falar sobre isso. Mas vamos lá. Então você vê que é o jeitinho que uma pessoa dá, né? Ah, mas ele foi, né, é burro. Aquele arameu não aceitou. Não, eu juro pelo nome do Senhor, né? Que eu vou correr atrás dele para ver, né, se ganha alguma coisa. Ó, então Geazi correu para alcançar Naamã. E vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Olha só. Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor, olha a besteira que o senhor fez, hein? Meu senhor, ele tá falando Eliseu, tá? Eliseu, o profeta, me enviou para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo de montes de Efraim. Não mentiu, né? Então aqui nem é jeitinho, né? É o próprio Satanás que se personificou ali, né? Tomou Geazi. Né? Falou ainda uma mentira, porque Satanás é o pai da mentira, né? Então ele realmente foi o filho de Satanás. Ó, acabaram de chegar vindo de montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos, é óbvio que ele ia fazer isso, né? Ele insistiu com Geazi para que o aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em suas sacolas, com 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, né? Sem ele nem tocar no assunto, que é a besteira que ele fez. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhes disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o meu homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Olha só, hein? O espírito, quando o homem, né? Meu homem não, espírito, eu não estava com você em espírito, quando o homem, olha só, desceu da carruagem para encontrar-se com você. Este não era o momento de aceitar prata nem roupa, nem de cobiçar oliveiras, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, né? Parecendo neve. Então olha que engraçado, além de Geazi estar com a lepra, a geração dele ia permanecer com aquela maldição. Nós não trazemos só maldição para a nossa vida. Nós trazemos maldição para a nossa geração. Eu fico careca aqui de contar a mesma historinha, né? Que a maldição fica pairando, migrando, sai da tua vida, né? Da sua ascendência, passa para você, migra para a sua descendência e vai destruir gerações, porque é uma burrice, porque você vai dar um jeitinho. Deus mandou você falar exatamente isso, mas você criou uma historinha da carochinha. Não, eu vou falar do meu jeito. No teu jeito não funciona. Deus mandou você consagrar o rio de cidade tal, né? Não, eu vou consagrar o rio daqui, porque desemboca lá e não preciso gastar minha gasolina nem lá. Vai dar ruim, né? Você vê que eu moro na divisa, né? De uma cidade com a outra. Acho interessante que eu sou de uma cidade, na verdade o meu IPTU é de uma cidade, mas eu moro mais perto da outra,
tá? É tão interessante que o pessoal fala assim, você é de tal lugar, assim, não, eu pareço morar em uma cidade, mas na verdade eu sou, meu IPTU, eu sou de outra cidade. Eu ainda pensei, graças a Deus que eu não sou dessa cidade onde levantou esse ídolo, porque minha documentação, eu não sou daqui, sabe? Eu não sou daqui. A maldição vai cair. E ai de quem estiver em Sodoma e Gomorra. Tanto que eu não vou nem olhar para trás. Ai de quem pode escapar? Pode. Mas se você parar de idolatrar religião, ser um religioso, porque isso é uma idolatria. Você é um religioso, né? Você faz por pressão, você faz, né, por medo. Você não faz por amor. Não quer isso. Igual eu falei, eu nem sei o que foi falado aí, porque é difícil relembrar, né? Depois eu vou ter que ouvir o áudio. Eu não sei o que Deus, o Espírito Santo de Deus trouxe, mas foi falado muita coisa aí que eu acho que é importante pensar, né? Pensa. Muitas vezes você acha que tem Deus na sua vida, mas você só tem uma religião, você só tem uma carteirinha de membro. Não tem como, gente. Deus vai entrar nessas gavetas aí, vai sondar quem é você. Vai sondar se você está trabalhando por dinheiro, né? Se você está dando jeitinho, não está ouvindo o homem de Deus. Então não adianta. Tá mentindo? Nossa, não minta. E omitir é a mesma coisa que mentir, viu? Mesma coisa. Não minta e não omita nada. Tá? Não omita. Tô falando no caso, né? De omitir, vamos entender. Vou dar um exemplo. Eu sou casado. Então eu sou casado, mas eu tô endividada até o talo. Vamos botar uma mulher, né? Mas eu não vou. Não, bota o marido primeiro, né? Mas eu não vou contar pra minha esposa. Vou entregar o cartão na mão dela, mas eu não quero que ela se preocupe. Eu vou resolver isso sozinho. Mas deixa ela gastando. Ela vai gastando, ela vai te enterrando, porque você não chega e não conta. Você está omitindo que você tem problema financeiro, que você é devedor. Você acha certo? Você acha que você não está mentindo para sua esposa? Você tá. Mas eu amo. Não, você idolatra. Você levantou um ídolo. Isso vai te prejudicar. Então tem que dar um basta. Tem que entrar num consenso, uma reunião dentro da tua casa. Não, me dá esse cartão. Você não vai comprar mais nada. E assim a esposa. Compra não sei quantos pares de sapato e não sei o que. E esconde do marido. Fala que comprou um só. Você acha que Deus está nisso? Você está omitindo, você está mentindo, né? É coisas que não pode. Então tem situações que você tem que até falar. Não, eu não vou falar porque eu não quero mentir. Então tem situação da sua vida que você pode sim falar, não vou falar. Mas eu não vou mentir. Eu só não quero falar. Né? Mas no caso de marido e mulher, numa situação dessa, como é que pode Jazi fazer isso? Né? Eu estou fazendo isso porque é bom, né? Ele foi bobo, né? Olha, esse homem pintou com Eliseu, com o profeta, né? Vou tirar dinheiro desse cara. Imagina. Então, gente, o recado é esse. Eu vou ouvir, eu vou pegar essas dicas aí para não fazer essa besteira de novo. Dá jeitinho, que mais o crente sabe fazer. E acho que tá agradando a Deus, não tá não. Deus mandou fazer uma coisa, faça aquela coisa. Não mude nada. Deus mandou você abrir a boca, chegar pro seu filho e falar, olha, filho, Deus não quer, isso aí não é de Deus para você. Aí você não, eu vou orar, eu vou jogar uma indireta aqui, uma indireta ali. Não adianta. Se Deus manda abrir a boca, abre tua boca. Quem tem que tomar decisão é a pessoa que vai receber o recado, não é você. A gente não pode ter culpa de sangue. Porque se Deus manda você falar, você é o profeta dentro da tua casa e você não fala, vai trazer maldição. Vai trazer. Olha, eu conheço um profeta, eu não vou falar o nome dele, porque tem muita gente que conhece ele. Mas ele é um amigo meu. Eu sou uma pessoa que eu sei que ele é homem de Deus. Mas ele teve muito problema, assim, sério. Aí ele fala, nossa, eu arranquei um dente, missionário. Depois arranquei tudo. Eu falei, mas quem tá conseguindo que tanto dente é esse? Não tá deixando você abrir a boca? Por quê? Porque não abre a boca. Né? Então tem situações que até manifesta na tua boca. Né? Não deixa você abrir a boca, vai ter problema. Então eu falei, tem alguma coisa que você não tá falando, hein? Tem alguma coisa aí. O diabo tá trabalhando, porque tá de boca fechada. Não fecha a boca. Não fecha a boca. Fale. Mas eu tenho esse profeta, que eu até tem um tempo, é engraçado,
ele foi fazer um tratamento, ele falou assim, perdi meu dente. Aí depois, poxa, perdeu tudo. Eu falei, mas que tanto dente que você tá perdendo? Aí eu saquei, Deus falou, esse problema aí é isso. É porque ele não quer falar. É a infecção do canal, fazia o canal, infeccionava. Meu Deus, eu falei, mas tem alguma coisa errada. Porque um profeta não pode ter tanto problema assim. Então é isso, tá? Então acaba se materializando e isso que eu falei, aparecendo, né, na pele, se materializando aquele demônio. Saindo, aquela sujeira tem que sair, tá? Enfim, gente, é isso que tem pra hoje, tá? Que Deus abençoe todos vocês. E é isso. Olha, agora quando for ouvir a pregação no canal, porque tem muita gente falando, eu não acho o seu canal. Eu escrevo leilalima.com, aparece Leila Lima cantora, Leila Lima não sei o que, um monte de Leila Lima. Gente, não é no Google, tá? Não é no YouTube, você não vai lá abrir o olhar, não é no YouTube que você vai escrever. Você vai abrir o navegador. Quando você quiser, navegador. Você vai lá escrever leilalima.com. Porque, gente, eu não sou famosa, né? Claro, vai acontecer o quê? A Leila Lima, que é cantora, ela tem muitos seguidores. Ela vai passar na minha frente. Então, você vai ver mais ela. Você vai me ver lá para baixo. Então, quando for assim, você escreve Missionária Leila Lima, se for no YouTube. Aí você vai direto no meu canal. Então, é isso que acontece. Tem muitas Leila Lima. Então, quem tem mais seguidor vai aparecer mais. Né? Eu tenho 1000 e poucos seguidores, então vai aparecer menos. Sempre alguém que tem mais vai aparecer mais. A cantora, ela tem mais visualização, ela vai aparecer primeiro. Então, você quer escrever? Escreve no YouTube. Missionária, não escreve Leila Lima, senão você vai me achar, vai. Mas aí você tem que ir até embaixo, tá? Então, escreve Missionária Leila Lima ou, tá? leilalima.com no navegador, tá bom? É isso, porque aí não fica difícil e as pessoas, elas não sabem, então são detalhes que atrapalham, coitados. Muitas vezes elas querem no canal e não me acham, tá? Isso eu falo de gente que não tem esse entendimento, gente que tem dificuldade, mas todo mundo sabe que não se procura as pessoas no YouTube, e sim no navegador. Mas enfim, tem gente que não entende, tá? Deus abençoe, até semana que vem, tá? Quem receber pregação em áudio, vai lá no canal, ver as pregações antigas. Semana passada, né, eu repostei, e essa semana, vou só explicar, eu repostei também, porque Deus mandou. Tinha algumas pessoas que precisavam ouvir a pregação antiga, tá? E aí agora é a pregação nova dessa semana, tá? Fica na paz até semana que vem, se assim Deus permitir, né? Que na verdade semana que vem é repostagem, mas se Deus mandar pregar, a gente prega. Isso aí eu não tô vivendo assim né? Você vai fazer isso tudo, é um algoritmo, tudo ali, não. Se Deus mandar pregar, amanhã eu tenho que pregar. Você entendeu? Não tem esse negócio, sexta a senhora vai pregar? Não sei. Eu vou repostar porque Deus quer que reposte. Mas se Deus falar, não, eu não quero repostagem, eu quero que você pregue, eu vou pregar. Então aqui quem comanda é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus mandar daqui a 2 dias eu pregar, eu vou pregar. Não tem esse negócio de dia, não fique esperando o dia. Não me perturbe com o dia, tá? Dia é quem faz aqui é o Espírito Santo. Eu só tô aqui para obedecer, tá? Deus abençoe, até a semana que vem. Beijo.